E agora, gente, nós vamos convidar as palestrantes que estiveram com a gente durante o ano para compor a nossa mesa. Que olha que mesa que a Maristela fez para a gente. Então, Ritinha, a Rita é fisioterapeuta e falou para a gente sobre o sono, a importância da qualidade do sono. Senta. Flávia, nutricionista, e foi quem estreou o nosso projeto lá na farmácia, Timidozinho para 18 pessoas. A doutora Natália, que veio falar sobre hormônios e as mudanças e todas as alterações. E a doutora Carla, que falou sobre a delicadeza do olhar. Então, agora com as meninas aqui, vão assistir de camarote como que a gente prepara chá. Toda vez que a gente se reúne, eu procuro fazer algum chá que tenha propriedade terapêutica, mas que tenha sabor agradável. Então, para vocês terem noção de como que eu monto o meu arsenal lá de chás, já me perguntaram, mas e daí? Eu vou ter que ter esse monte de mato? Não, não tem que ter um monte de mato. A gente vai apurando o paladar. Então, eu sugiro que para começar, vocês tenham canela em pau. Tem muita gente que não gosta, mas tem muitas propriedades terapêuticas. E a número 1 é que é anti-inflamatória, acelera o metabolismo. Todo mundo querendo emagrecer, ela ajuda. Anis estrelado tem um sabor muito característico, muito... no chá a gente percebe quando coloca, com certeza, é um sabor especial. E também é anti-inflamatório. E cravo da Índia. Também anti-inflamatório e também transforma o sabor do chá. Então, esses 3 eu acho que não pode faltar. Aí, depois, eu misturo frutas com os chás. Porque se a gente tem aquela ideia de que chá é coisa da vovó, a gente tem ideia de um chá ruim, com gosto de mato. E a gente tem desconstruído essa ideia. Como? Associando frutas. Então, a maçã tem muitas propriedades terapêuticas. Por que não usar a maçã para melhorar a qualidade do sabor do chá? Para fazer com que ele fique mais atrativo, mais saboroso, e que a gente não pense, vou ter que tomar isso de novo? Então, a gente tem alguns recursos para fazer com que o chá seja atrativo. Vocês têm vindo nas reuniões. E eu percebo que todo mundo se esforça para experimentar o chá. E eu tenho certeza que cada uma de vocês já tem afinidade mais para um ou para o outro chá. Então, com essas variantes, vocês podem continuar com o efeito anti-inflamatório sem enjoar dos chás. Não sei por que eu estou falando tanto em anti-inflamatório, né, gente? Dor aqui, dor ali, cansaço, peso nas pernas. Tem muita coisa que os chás podem fazer pela nossa saúde, pela nossa qualidade de vida. Basta a gente dar o primeiro passo. Então, o chá remete simplicidade, ao mesmo tempo que ele remete memórias. Quem não lembra de um chá feito pela avó, pela mãe, pela tia? Você lembra? Então, eu acho que todas nós temos alguma referência, tem sempre alguma história para contar envolvendo um chá. Então, é uma oportunidade de recolhimento, uma oportunidade de autoconhecimento, porque quantas vezes a gente nem sabe como é o paladar. Tem algumas pessoas que chegam e já falam assim, eu tenho paladar infantil, eu não vou tomar o chá sem açúcar. Só fala a primeira vez. Depois que experimenta, consegue tomar o chá sem açúcar. Então, que a gente se permita viver experiências diferentes dos padrões. Essa é a minha proposta com os chás. Aí eu fui desenvolvendo, e esse foi o meu professor, Dr. Luciano Bruno, não sei se vocês conhecem, é um nutricionista muito conceituado,
O primeiro curso que eu fiz sobre chás foi com ele e depois não parei mais. Ele é apreciador da jabuticaba. Ele estuda e foi estudar jabuticaba lá nos Estados Unidos. E eu também fiquei apaixonada pela jabuticaba. E é isso que eu vou servir para vocês hoje e vou explicar como a gente faz. Olha lá. Perguntam, mas da casca? Da casca. A casca é muito rica. E a gente pode preparar na safra, a gente pode preparar o estoque do ano todo. Esses dias, eu não sei se vocês viram que eu postei que eu estava feliz da vida que eu ganhei jabuticaba, porque eu faço os pacotinhos para o ano inteiro. E hoje tem aqui chá de jabuticaba e eu trouxe para vocês verem. Olha, essa jabuticaba já foi feito o branqueamento, porque ela já estava congelada. Eu tirei do congelador para trazer para vocês verem. Então, é só a casca mesmo. Como que eu faço o branqueamento? Primeiro eu lavo, passo numa água com vinagre, depois eu dou aquele susto na água quente, que eu faço o branqueamento. E aí coloco nos pacotinhos e ponho no freezer. Então, o ano inteiro eu tenho casca de jabuticaba para fazer chá. Aí, abacaxi. Eu achei que o abacaxi combinou com a jabuticaba. Então, eu faço chá de abacaxi com jabuticaba. Aqui nós tiramos uma casca, mas a casca é riquíssima em bromelina. Então, a gente poderia ter deixado com a casca para fazer o chá. Aí, como a gente faz chá? De duas formas, ou decocção ou infusão. Existe uma maceração também, mas a gente usa menos. O que é maceração? Aperta, por exemplo, a casca de jabuticaba, nós vamos fazer uma maceração no pré-preparo. Aperta e roda. Então, se eu coloco numa cumbuquinha de porcelana, coloco aquele socador de alho, aperta a jabuticaba, a casquinha, e rodo. Quer dizer, eu estou aumentando a área para a extração dos princípios ativos. Então, vou fazer uma maceração. O que é a decocção? Eu vou colocar o abacaxi e a casca de jabuticaba na água para ferver. Aí eu vou deixar ferver 10 minutos. Depois que levantou fervura, eu marco 10 minutos. Desliga, tira da fonte de calor. Olha o meu fogãozinho, gente. Eu amo chá, por isso tem até um fogãozinho que eu levo onde eu quero fazer chá. E daí tira da fonte de calor e deixa descansar mais 10 minutos. Depois coa, coloca na geladeira e está pronto. Então, essa é uma decocção. Eu usei uma fruta para melhorar o sabor da casca de jabuticaba. Mas se eu quiser fazer só casca de jabuticaba, tudo bem também, porque é gostosa. Tá? Eu acho que já passou ali, né, o slide. E infusão? Como que a gente faz infusão? Eu coloco água para ferver. A hora que levantou a fervura, eu desligo. Não é nessa temperatura o ideal fazer infusão. Infusão é colocar a erva na água fervendo, mas não a 100 graus. A gente espera um pouquinho. Quando tiver em torno de 90 graus, coloca a erva, marca o tempo, depois coa e o chá está pronto. Aí tem gente que vai na farmácia e fala assim, nossa, eu deixava lá fervendo, fervendo até ficar branca. Pronto, já não tem mais nada lá. Quebrou toda a composição química da erva. Então, existem regras para preparar um chá de qualidade. E essas são as principais. Então, a decocção e a infusão. E que a gente use sempre uma fruta para fazer com que nossas crianças gostem de chá. Porque é muito melhor tomar chá do que tomar suco. O suco tem uma concentração altíssima de açúcar, de conservante, de tudo mais, naquelas caixinhas. E refrigerante, então, nem se fala. Depois que a gente adquire o hábito de tomar chá, todo mundo toma chá. E todo mundo melhora infinitamente a qualidade de vida. A gente já tem, cadê a Fabiana? A gente já tem uns clientes que vão na farmácia todo dia, né, Fá? Porque fala assim, se eu não venho, parece que eu fico estufado. Chá ajuda na digestão. Ou tem aqueles que vão lá dizendo, estou muito agitado, estou muito irritado. Então, toma um chazinho para baixar um pouquinho a bola. E é isso. Sobre chás, a gente tem uma infinidade de assuntos. Mas o que eu queria falar para vocês era sobre decocção e infusão, para que vocês comecem a fazer os testes de vocês, que façam o arsenal de ervas de vocês. E não precisa ser erva, pode ser tudo in natura. Eu tenho lá o meu quintal que tem
erva cidreira, hortelã, eu uso tudo em natura. Qual é a diferença? Tem água, então a gente deixa exposto um pouco mais de tempo do que a erva seca, que a seca a gente já tira o princípio ativo rápido, a outra demora um pouquinho mais. Alguma pergunta em relação a chás? Eu tenho feito chá de louro, é maravilhoso para dormir, gente. Eu tenho um pé de louro na minha casa, num vaso, aí eu faço infusão, né? E ponho canela e erva doce e durmo muito bem. É uma ótima dica, não é? Com certeza. Quem não quer dormir bem, né, gente? E para dormir bem tem muitos recursos em chá. Existe um chá de mulungu, que é uma casca. Esse a gente não consegue fazer infusão, tem que fazer decocção, mas é um sono maravilhoso. Quem já experimentou sabe. Uma fruta que adoça é maçã, abacaxi, com certeza. A maçã tem pectina, também ajuda na saciedade, diminui a vontade de comer doce. Não, ela entra no processo. E sabe uma coisa que é interessante da maçã? Corta em fatias e põe para ferver. Depois você tira e guarda para o lanche da tarde. Vai ser excelente para o intestino, para regular microbiota. E aí, quando eu coloco maçã, eu ponho um dentinho de cravo, porque melhora o sabor para o lanche da tarde da maçã. Fica mais atrativo. Ah, só mais uma coisa. Teve uma época que todo mundo queria tomar chá laxante. Isso não é bom para a saúde, isso não é saudável. O chá vai polindo a parede interna do intestino e compromete a absorção de vitaminas, sais minerais. Então, chá laxante não é legal. Nem sene, nem cáscara sagrada, nada disso, porque força muito as funções do intestino e prejudica. Diurético, todo mundo quer ficar magrinha de ontem para hoje, né, Natália? Então, a gente tem alguns recursos que auxiliam, mas não existe mágica, não existe. Existe uma ajuda, mas não é mágico. Então, era essa minha proposta, falar para vocês sobre chás. E agora eu vou passar para as meninas. Nós temos aqui a doutora Carla, que falou sobre a visão, a Flávia, que falou sobre alimentação, a Ritinha sobre sono e a Natália sobre os hormônios e a transformação depois dos 40. Quero fazer para a Flávia. Eu acho que Flávia e Natália. Estão juntos aí. É que também tem para ficar de pé? Não precisa? Tem o mito também do excesso de calorias, né? Então, nesses chás, tal chá é melhor tal hora, tal chá é melhor outra hora, ou não tem. Ele é liberado, vamos dizer assim, o dia todo, ou não, o tal chá para quem tem um problema não é tão bom quanto para outro. Existe mesmo esses tipos de regras ou não? É mito mesmo das avós? Sobre os chás, assim, quanto mais cedo a gente ingerir o chá feito, preparado, né, dentro de 24 horas, melhor. Então, o que a gente aconselha? Pelo menos de 1 a 2 tipos de chá por dia, ou você começa com um tipo e vai aumentando conforme vai, né, gostando, apreciando o chá, porque a gente vai colher propriedades ali que são medicinais. E além de tudo, assim, o chá, ele é barato, né? Então, às vezes a gente foca muito num suplemento, algo muito mais caro que a gente vai, né, ter um gasto maior, sendo que os chás, eles são mais baratos, né? A gente pode montar na nossa casa. Então, eu sempre oriento assim, em jejum, porque a gente acabou de acordar, né? Então, o nosso corpo ali, ele acabou de sair do estado de repouso, então é melhor absorvido essas propriedades. Após ou antes do almoço também é interessante, porque aí a gente vai trabalhar muita parte gastrointestinal, de digestão, que para quem tem dificuldades e tudo mais. E também antes de dormir, que hoje é o problema também o sono, né? Então a gente pode colocar um chazinho após o jantar ou antes de dormir, às vezes com um chocolatinho para todo mundo dormir feliz, pequenininho ali, dois quadradinhos. Então dá para a gente combinar dessa forma, variando ou utilizando um tipo só. Respondeu? Eu acho que a gente também tem que lembrar dos efeitos dos chás no sono, né? Então, nós temos
as ervas que induzem ao sono. E a gente tendo um sono reparador, tranquilo, a gente previne inúmeras doenças, né? Doenças respiratórias, doenças emocionais, a depressão, a ansiedade, porque a gente precisa estar com o nosso corpo descansado, oxigenado, para que a gente consiga aí seguir as 12 horas do dia, né? E com a indução do sono pelo chá, a gente consegue atingir as fases do sono que a gente ouviu nas nossas palestras, né? Na palestra, e passar por tudo isso tranquilamente. Ritinha, já vou aproveitar que veio uma pergunta antes. Entre os distúrbios do sono, qual é o mais comum? Nós temos vários distúrbios associados ao sono, mas o distúrbio mais comum, evidente e o que causa uma doença cardiopulmonar, se não tratado, é a apneia obstrutiva do sono. A apneia é uma doença hoje caracterizada que está muito em evidência e ela é o principal distúrbio do sono. Para quem participou da palestra, a gente falou bastante sobre isso, que o que é a apneia? Vocês se recordam? É uma parada da respiração durante o sono, né? Ela pode ser por um fator neurológico ou um fator mecânico na via aérea, mas que ela acaba ocasionando muitos distúrbios, como ansiedade, depressão, sonolência durante o dia, que isso pode evitar muitos acidentes. Então, é importante que se tenha um diagnóstico deste distúrbio do sono e que se trate, né? Hoje vem se falando muito sobre esta doença, porque é caracterizada uma doença, e a gente precisa tratar as causas, as consequências e a própria apneia quando existe o diagnóstico. Muito obrigada. Doutora, Depois que a gente prepara o chá, o tempo de preparo que ele fica armazenado, ele perde propriedade? perde. Então, se você preparar de manhã, você tem que consumir até à noite. Não deve deixar mais do que 24 horas guardado. Se conservar na geladeira, você preserva contaminação de micro-organismos, né? Mas não deve ficar, mesmo na geladeira, não deve ficar mais de 24 horas. A próxima pergunta é para a doutora Carla. Todo mundo pode fazer extensão de cílios ou tem contraindicações? O que vocês acham? Muito bem. Eu vou aproveitar o gancho da Ritinha e vou falar que a apneia do sono também tem consequência para o olho. A gente consegue fazer, às vezes, na consulta, diagnóstico de apneia, porque ele pode causar uma flacidez da pálpebra superior. Então, o paciente chega com a pálpebra larga, assim, laceada, e aí você começa a investigação, a gente faz muito diagnóstico de apneia na oftalmologia. Sim. Então, é interessante. E aí envolve o sono, claro. Acho que as meninas já responderam. Extensão de cílio é uma coisa, assim, para o oftalmologista a gente não é muito a favor, mas também não é muito contra, porque fica bonita, né, gente? Também a melhor autoestima, né? Mas quem viu a palestra entendeu que, se for feito, tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem planejado e muito bem cuidado. Não sai da maca ali, da leste e acabou, entendeu? Tem que lavar, tem que cuidar, tem que tomar cuidado com quem faz. A cola é muito tóxica, causa muita reação alérgica. Quando tem a técnica inadequada, que são N técnicas de colocação, pode derrubar o cílio natural, e aí a hora que você tira o cílio de extensão, você está sem o seu, vai ficar careca de cílio, tirando as infecções, que são horrorosas. Então, de fazer. Se não cuidar, cuidando muito bem, já tem muito risco, porque o material, se olhar o material, ele é atrativo para sujeira. Então, quem faz tem que lavar muito bem. Obrigada, Carla. Flávia,
quais nutrientes ou alimentos são essenciais para manter na alimentação das mulheres 40+, especialmente no período pré e pós-menopausa? Tá. Então, quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa numa alimentação mais variada possível, né? Então, o que que acontece com a mulher quando ela entra na menopausa ou ela está prestes a entrar? A gente está perdendo ali massa muscular, a gente está perdendo vício de pele, a gente está, às vezes, com dificuldade de evacuação, então problemas intestinais, desequilíbrio na microbiota também, né? Então, a gente tem alterações ali no perfil lipídico também, então colesterol elevado, muitas vezes, acúmulo de gordura na região abdominal, né? Aumento da circunferência. Então, a gente vai pensar em o quê? As fibras, que vão ajudar esse intestino a funcionar, os vegetais, as frutas, né, que são ricas ali em nutrientes, antioxidantes e auxiliam ali a regulação intestinal. A gente vai pensar na saúde óssea, na saúde muscular também, né? Então, fontes de cálcio, magnésio, vitamina K. Então, os vegetais folhosos de cor verde escuras, né? Então, couve, rúcula, agrião. Eu também gosto bastante das espinafre, as brássicas. Então, repolho também é bem legal. A gente incluir, que vai ajudar no intestino. Que mais? As carnes, né? Então, carnes por ter proteína, então carne, aves, né, os peixes também que tem ômega 3, então é interessante a gente incluir pelo perfil, né, toda alteração metabólica que tem no perfil lipídico e também para prevenção de doença cardiovascular. Sardinha, que é um alimento barato, às vezes a gente esquece, né, a gente foca às vezes nos alimentos mais caros, então é interessante também a gente incluir na nossa alimentação, os queijos, os lácteos, né? E o gergelim também é uma fonte de cálcio, muita gente esquece que dá para fazer pastinha, dá para a gente colocar em forma de granola salgada, numa salada, num caldinho onde a gente vai acrescentar sementes ali, vegetais, as sementes no geral, de abóbora eu gosto bastante, girassol, gergelim, a linhaça e a chia também, que são fontes de ômega 3, e tem outros compostos ali que auxiliam também no controle do colesterol. E eu acho que, no mais, assim, tentar variar o máximo que vocês conseguirem, né? Então, sempre focando nesses grupos, né? Ter ali os carboidratos, proteína e gordura nas refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, né? Então, variando isso. E as fibras do geral, as frutas também para ter os antioxidantes, os nutrientes, micronutrientes. A água também, a hidratação e os chazinhos, né, que podem ser consumidos tanto quentes quanto gelados, ou ainda na forma de suchá, que é quando a gente mistura, por exemplo, um suco com um chá já preparado, que fica bem gostoso também. Doutora Natália, é verdade que após a mudança hormonal da menopausa, nós temos tendência a engordar? Todo mundo concorda que sim, né? E isso é muito explicado não só pela mudança de estilo de vida que a gente tem ao longo da vida, mas também por conta da queda dos hormônios. Então, os principais hormônios, né, o estradiol, a progesterona e a testosterona, com a queda desses hormônios, a gente perde muita massa muscular. Então, aqui, quem passa na consulta comigo sabe que a gente briga muito para ter massa muscular, mas porque a ativação desse músculo vai fazer com que a gente melhore o nosso metabolismo e que não tenha tanta facilidade para ganhar peso. Peso, com certeza, a gente vai ganhar, mas que a gente lute contra isso. E aí tem também a reposição desses hormônios, que a gente tem que tomar muito cuidado e fazer da maneira correta, ver, claro, as contraindicações, mas que hoje, assim, com certeza, após as reposições, a gente acaba tendo outra qualidade de vida. Quando a pessoa não pode consumir mais hormônio, proibido por uma síndrome. Isso. Quando a paciente, por exemplo, não tem alguma contraindicação, principalmente por conta de câncer na família, câncer de mama, aí a gente vai ter que usar outras medicações. O hormônio não vai poder ser utilizado. Aí, geralmente, vão ser medicações ansiolíticas, como a bupropiona é muito indicada, para tentar melhorar essa parte do estado emocional, e aí ela vai se empenhar mais em fazer atividade física. E aí focar, então, mais na parte muscular. Em alguns casos, a gente consegue usar uma baixa dose de hormônio vaginal. Então, usa 2 vezes por semana, por exemplo, porque um grande problema na menopausa é a secura vaginal.
E aí a secura vaginal vai ter dor durante a relação, infecção urinária de repetição, então acaba gerando outros problemas também. Em qual tempo a durabilidade de uma menopausa? Como assim você fala? Os sintomas? É a janela. A janela, o climatério? A gente começa uma pré-menopausa em torno dos 48, 50 anos. Isso, aí já começa os sintomas, às vezes está até menstruando ainda. Aí 1 ano sem menstruar, aí realmente é caracterizado menopausa. Para o resto da vida. Nunca mais! Você queria saber? Sinto informar que os ovários, ó, não acabam. Você queria saber se já estava acabando? Era essa a pergunta. Ah, tá. Falaram que era para o resto da vida e ela não acreditou. Triste notícia, é fato. E aí a gente observa que mesmo fazendo a reposição, tende-se ao ovário ir diminuindo. Então, muitas vezes faz um ultrassom, por exemplo, nem acha mais o ovário, né? Porque aí já está numa menopausa para sempre. Rita, qual é o papel da respiração na qualidade do sono? É importante que a gente consiga, durante o ciclo do sono, ter uma respiração adequada, né? Quando a gente tem uma doença associada ao sono, como a apneia, conforme a gente já expôs, a oxigenação dos nossos tecidos é menor, né? E isso aumenta o risco cardiovascular. Então, é importante que a gente tenha uma respiração adequada para que a gente tenha uma qualidade de sono eficiente para o descanso e para a reposição mesmo de todo esse metabolismo, toda essa oxigenação dos tecidos, para que a gente não tenha os sintomas desse déficit que a apneia causa durante o sono. E qual é o exame que a gente pode fazer para saber se nós estamos tendo apneia do sono? A doutora Natália me perguntou aqui, inclusive, sobre um exame, né? Então, o principal, a principal doença associada ao sono é a apneia. A apneia, ela é eu falo que ela é diagnosticada por quem dorme com a gente, né? Porque é evidente isso. Todas as pessoas que chegam com esse diagnóstico, você vai ver a história e você fala assim: nossa, eu não consigo dormir do lado dessa pessoa, parece que ela vai morrer, ela para de respirar, ou ela ronca muito, né? Mas existe um diagnóstico, um exame que faz o diagnóstico da apneia, que é a polissonografia. Existem 3 tipos de polissonografia, a tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A polissonografia mais fidedigna é aquela que a gente faz em laboratório. Você dorme aqui na nossa região, o lugar mais próximo que tem esse exame é Catanduva. Você dorme no hospital ou num laboratório de sono, onde esse equipamento vai monitorar a sua oxigenação. Ele monitora também a musculatura respiratória. Você vai colocar uma cinta com eletrodos no abdômen, onde ele vai mapear o funcionamento dos músculos respiratórios, principalmente do diafragma, e ele também vê ondas cerebrais, para ver se você tem o diagnóstico de apneia central. Este é o exame premium, é o melhor exame. Mas também existe 2 métodos diagnósticos que você pode, inclusive, fazer em casa. Um é um equipamento que ele chama Apneia Link, que ele verifica tanto a oxigenação quanto a musculatura, porque quando você para de respirar, o seu músculo para de funcionar.
E também um equipamento que hoje é muito usado, ele veio aí, entrou no mercado, inclusive na época da pandemia, porque as pessoas não podiam fazer o exame, que é o Biologix, que é um equipamento que ele verifica só o índice de apneia pela oxigenação. Então, você vai para casa, parece um oxímetro no dedo, ligado num programa de celular, que ele também dá o diagnóstico de apneia. Os 3 exames são 3 tipos diferentes de polissonografia, um mais completo e os outros 2 mais simples, mas os 3 dão o diagnóstico de apneia. E tendo apneia, vou terminar de completar, né? Existem muitas doenças que são associadas à apneia. Por exemplo, a obesidade, diabetes, obesidade, ansiedade, os problemas psicológicos, então, são inúmeros, né? Mas você tem que tratar tudo isso. Mas quando você tem o diagnóstico de apneia, o único tratamento que existe é o uso do CPAP, aquela maquininha que fornece um fluxo de ar na via aérea contínuo, sob pressão, que vai fazer com que o ar chegue aos pulmões e que você não tenha apneia. Ele faz a função do seu pulmão, da sua respiração, quando você não respira, de uma forma bem simplificada para vocês entenderem. Natália, então com a alteração hormonal, mudando o metabolismo, o sono costuma ficar comprometido? É uma queixa muito comum das mulheres, a insônia, no climatério, na pré-menopausa. Então, a gente sempre tem que estar atento a isso. E é até interessante que muitas, não sei se acontece com algumas de vocês, que fala que é a história de acordar em torno das 3, 4 horas da manhã, que isso é muito ligado à parte espiritual também, mas que com certeza tem uma alteração hormonal envolvida nisso. E aí, no caso da reposição, isso melhora. Quando existe uma oscilação muito grande hormonal, que isso acontece mais no início, isso é pior. E aí, depois, isso tende, igual os calores. No começo, as pessoas têm muito calores, depois ele vai amenizando. A mesma história do sono. Mas claro que o sono não é só envolvido nisso, né, gente? A ansiedade está aí para todo mundo se controlar. Quando você tem uma pessoa magra na família, depois ela fica obesa, aí tem apneia, depois ela emagrece, a apneia desaparece ou não? Foi publicado um artigo que fala que a apneia sara com o emagrecimento, né? O uso das canetas, até isso a doutora Natália vai poder explicar melhor, que o uso das canetas, ela cura a apneia, né? Ela melhora. Você emagrecer, você vai melhorar a apneia, só que quando você tem um diagnóstico de apneia central, você vai ter apneia sempre. Né? Você sempre vai ter, você vai precisar usar o equipamento, porque é o único tratamento que existe. Porque a apneia, ela também é uma questão mecânica, né? Você tem uma fraqueza na musculatura da sua glote, na musculatura respiratória, e isso faz com que você tenha apneia. Né? Você vai melhorar, se você perder peso, emagrecer e mesmo voltar a engordar depois, isso não faz diferença quando você tem o diagnóstico da apneia central, principalmente. Reduz o ronco, o emagrecimento, mas você sempre vai ter. Ela melhora, mas ela não sara. Ô, Ritinha, você podia comentar assim sobre os aparelhos de CPAP? Porque eu vejo que as pessoas têm um bloqueio contra isso, né? Então, assim, o indicado é CPAP. Pronto, a conversa acabou ali. Porque ela já pensa naquela máscara, aquele aparelho apitando. E isso, eu não tenho muito conhecimento, mas eu sei que isso foi se modernizando ao longo dos anos.
Eu podia ter trazido um para mostrar para vocês, né? Porque não foi, na minha palestra, não foi muito foco falar sobre os equipamentos, né? Mas a gente pode combinar e coagir numa próxima oportunidade e enfatizar, ou colocar no grupo, exatamente, para que vocês conheçam, né? Boa noite. Boa noite. Qual é o grande problema? Boa noite. Quando a gente não se acostuma ao CPAP, qual outra alternativa que tem? Não tem. É a única alternativa. É isso que eu ia falar. O CPAP é assim, aqui em Novo Horizonte eu acompanho muitos casos de pacientes que usam CPAP. Eu só tive todos esses casos que há 5 anos eu acompanho, desde que eu voltei para cá, eu tive um paciente que não aderiu ao tratamento, que inclusive é o meu tio. Ele tem um diagnóstico de apneia feito com a polissonografia tipo 3, que é o aparelhinho do oxímetro que vai para casa. Só que o problema dele é que ele é meio teimoso. Então, ele testou uma única máscara. Ele não quis testar outra máscara. E ele acha que a máscara é ruim, mas ele não quis testar outra máscara. Então, ele não se adaptou ao uso do aparelho por conta da máscara. Então, tudo isso é muito importante para você aderir ao tratamento. A principal causa dos pacientes que não aderem ao tratamento, ao uso do CPAP, é por 2 motivos. Falta de acompanhamento de um profissional que acompanha, que vai lá, que verifica quando o paciente precisa, ou principalmente a cada 20, 30 dias, você precisa adequar, regular, configurar o equipamento. Porque muda a sua respiração. Às vezes você está com o seu pulmão um pouco mais ventilado, então a pressão fica forte, você tem que reconfigurar o equipamento. Então, o paciente precisa ter um acompanhamento, senão ele não vai aderir. Tem muita gente que vai lá, compra o aparelho, compra até pela internet, por indicação médica. Hoje existem sites que você compra o aparelho, ele vem prontinho, configurado com aquela prescrição que o médico fez, e que às vezes nem essa prescrição é correta. Por quê? Porque você tem que testar o equipamento no paciente. Porque, por exemplo, na polissonografia tipo 1 também, você pode fazer ela, depois que você tiver o diagnóstico, você pode repetir essa polissonografia usando o CPAP para você titular ele, para você configurar ele durante essa noite de sono, né? O paciente que faz isso é o que mais adere ao tratamento, porque ele vai testar o aparelho para ele começar a usar. O que eu gosto de fazer com os meus pacientes? Eu tenho alguns equipamentos de marcas diferentes que eu testo com o paciente antes dele comprar, porque não é barato. E ele testa as máscaras também. Então, ele vai ter a percepção, ele vai aprender a usar, ele vai ajustar a máscara, ele vai poder configurar o equipamento corretamente. E isso vai fazer com que ele tenha uma adesão ao tratamento direitinho. Hoje mesmo eu fiz a leitura de 2 pacientes que eu acompanho. Um deles usa todos os dias direitinho. Então, ele teve em 30 dias uma hipopneia e nenhuma apneia, porque ele usa o aparelho todos os dias certinho. Dá para você ver na leitura com gráfico, tudo direitinho, se ele desajustou a máscara. Então, este equipamento, ele permite que você, a hora que você colocou o equipamento, ele dá o horário lá, 20 horas e 15 minutos. Aí, ele mostra que você tirou a 1h da manhã e voltou a colocar a 1h15. O que o senhor fez? O que o senhor fez? Fui no banheiro fazer xixi.
né? Então, essa leitura mostra direitinho. Agora, o paciente que, eu tô com preguiça de pôr sábado, hoje é sábado, eu não vou usar, não funciona, né? Quando você olha os gráficos, você vê que o paciente teve apneia, que a saturação, que ele teve índices de saturação baixa nos pacientes que ficam com a monitorização. Então, não pode. Você tem que usar todos os dias e você precisa ter um acompanhamento, senão você não consegue usar o equipamento. Meus olhos ardem bastante, principalmente de manhã e no final do dia. Isso pode ter relação com a menopausa? Seca o ovário, seca a vagina, seca o olho, pode. Pode? Essa Então- alteração hormonal causa realmente uma alteração da qualidade da lágrima, favorecendo a perda do componente da água e gera um olho seco que a gente chama de evaporativo. E aí está indicado o uso de um colírio? Colírio e toda essa questão antioxidante que a gente conversou. E aí Que os chás delícia, os entram chás, direto, chá de casca de ômega jabuticaba. 3. E acho que isso vem bem de encontro com tudo que a gente já falou, né? Certo. Flávia, quais os suplementos que você considera importante nessa fase? Tá. Então, quando a gente pensa aí na saúde óssea e muscular, então, pelo menos um suplemento proteico, aí que a gente consiga colocar na nossa alimentação, porque a maioria das mulheres, né, não consome proteína em quantidade suficiente. Pelo menos uma porção no café da manhã, uma porção generosa no almoço, uma porção generosa no jantar. Então, os suplementos proteicos, eles vêm para auxiliar na manutenção ou no ganho da massa muscular. Seja ele na forma de whey protein, que é o mais conhecido, né? Mas para aquelas pessoas que têm algum tipo de intolerância, porque é um derivado do soro do leite, né? Então, aí, às vezes, as pessoas não podem consumir, tem desconforto gastrointestinal, distensão, gases. A gente também tem os colágenos proteicos, que são mais fáceis de serem digeridos e são mais aceitos também com o envelhecimento. E ajuda também na parte do intestino. Então, eu colocaria ele como principal. A vitamina D, conforme deficiência, porque a maioria também, hoje em dia, não toma sol, trabalha em lugar que é mais fechadinho, não gosta de se expor ao sol, por N motivos. Então, conforme deficiência, a gente faz uma suplementação, também que vai ajudar no sistema imunológico, na saúde óssea. E as fibras, né, que muita gente não gosta de comer vegetais, não come fruta em quantidade suficiente, então pode fazer um mix de fibras ali e colocar na forma de suplementação também. Então, acho que esses seriam os principais. E o ômega 3, né, por toda a ação anti-inflamatória e no perfil lipídico também, que ele vai agir. Quanto que a menopausa compromete a parte neurológica? A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa saúde emocional, principalmente, porque realmente existe, para ter uma boa longevidade, a gente envelhecer da maneira saudável, cuidar da nossa saúde mental. Hoje em dia, isso que a gente tinha comentado, a ansiedade é o que mais prejudica tudo isso. Eu sempre falo para os pacientes assim, que o nosso cérebro é como se fosse um computador. Quanto mais a gente vai colocando 1000 coisas, 1000 informações, o computador não vai ficando mais lento? O nosso cérebro também. Então, a gente não tem mais 20 anos para conseguir fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que se permitir fazer menos, ter o nosso tempo também de descanso. E, claro, que fazer exercícios saudáveis para esse cérebro, que seria o quê? A leitura, uma meditação, tá fazendo sempre... Mulher a gente nunca para, na verdade, né? Mas assim, não ficar ali vendo televisão o dia inteiro, mas sim cuidar da casa. Então, tudo isso também vai ajudar nessa saúde cerebral, com certeza. Trabalhar, jogar baralho. Eu faço dois tipos de ginásio. E quais os exercícios que são feitos lá? São muitos joguinhos, a gente treina todo mês. Cada mês é uma memória visoespacial, memória semântica, memória... Cada mês é o tipo de uma memória. E mesmo no celular,
existem muitos aplicativos que ativam isso, que estimulam essa memória, para a gente cuidar dessa parte da cognição. Eu acho que essa era de celular, aplicativo, mas as relações interpessoais. Manter contato com pessoas, olho no olho, companhia, porque geralmente vai ficando viúvo, vai perdendo no contato, o filho vai embora. Então, é muito importante, para de trabalhar, aposentadoria. Então, as relações interpessoais a gente não pode perder jamais. Então, esse encontro eu acho super importante. Por isso também. Eu acho que é muito importante. Já foi comprovado que também mantém a cognição até mais uma longevidade melhor. A pergunta é para Flávia, e eu gostaria de saber a respeito dos chás, se tomar chá em jejum quebra o jejum intermitente. Não, sobre o uso do chás em jejum, não, a não ser que você adoce esse chá, né? Porque ali é um composto de uma mistura de água e as propriedades da planta. Então, não, ele não vai ter efeito de quebrar o jejum intermitente. Hã? Não, porque a gente vai usar uma quantidade muito baixinha, né? Então, não vai interferir, não. O ideal é que a gente possa, durante o jejum intermitente, a gente considere utilizar o que a gente pode tomar, né? Água, chá e café sem açúcar. Então, eu vou contar uma coisa. Eu faço jejum, a hora que eu chego na farmácia, eu chamo Sônia, já tem um chá pronto. Aí eu fico desesperada pelo chá, porque é o que me faz aguentar o jejum. Mais alguma pergunta? Então, nós vamos encerrar essa mesa redonda, que foi muito proveitosa. Ano que vem tem muito mais. Aqui, entre nós, já estão as palestrantes da primeira aula de 2026. Vai ser no dia 24 de fevereiro. Nós vamos fazer tudo muito dinâmico. Então, são 5 profissionais com a mesma profissão que trabalham em áreas distintas. Vou deixar a curiosidade. Vai ser bom demais. Nós vamos tentar fazer todos os encontros serem muito dinâmicos, para que vocês não percam o pique e tenham sempre a vontade de estar aqui com a gente. A Dulce e a Bela fizeram lá um monte de reuniões e criaram algumas frases que representam o nosso grupo. Aí, o que nós vamos fazer com essas frases? O que nós vamos fazer com esses desenhos? Nós temos que fazer alguma coisa para que fique entre o grupo, para que estimule o grupo, para que as pessoas sintam o prazer de ler essa frase e saber, eu faço parte desse grupo. Então, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou presentear as nossas palestrantes que vestiram a camisa do nosso projeto, que estão aqui com a gente, por livre e espontânea vontade, com um presente que elas criaram. Vou começar pela Natália. Muito obrigada. Ritinha. Flávia. Eca. Muito obrigada. Muito obrigada. Elas nos trouxeram conteúdo, nos trouxeram conhecimento, mas teve o pessoal que nos ajudou a montar a estrutura, montar marketing, fazer o dia a dia acontecer. Raquel, cadê você? Você. O pessoal da Novocana, que abraçou a nossa causa e faz tanta questão de que cada detalhe aconteça da melhor maneira possível. Então, nós também trouxemos um presente para vocês. Então, nós encerramos todas as novidades e as apresentações. Agradecemos muito pela presença de vocês. E agora, olha, dá para ficar aqui mais um tempão, porque tem que degustar chá, tem que degustar Vital Inibe, tem que tomar chá de jabuticaba, chá de maracujá. E antes de ir embora, um chazinho quente para induzir o sono.